Bom dia, tudo bem? Atividades de matemática de hoje, não são complexas, mas vamos lá. Primeiro, estou pedindo para você fazer aqui. Se você fizer exatamente o que pede aqui, você vai conseguir ter percepção do que o livro está falando. Então, ao invés de você simplesmente marcar um sim ou não aqui, experimenta fazer com seu corpo, tá? Então, primeiro você fica em pé, de frente para um objeto. Por exemplo, fica de frente para a porta. Permaneça no mesmo local. E aí você vai girando o seu corpo, para a direita, parando apenas quando estiver novamente de frente para o objeto. Então, você está de frente para a porta, você começou de frente, você fez o giro, e voltou de frente para a porta. O que aconteceu aí? Você deu uma volta completa? Então, presta atenção quando essa pergunta faz o seguinte: você conseguiu dar essa volta completa? Você completou a volta? Se você estava de frente para a porta, girou e ficou de frente para a porta de novo, então o que aconteceu? Você fez uma volta completa, certo? Agora aqui, você vai fazer a mesma coisa do procedimento A. Então, você fica de frente para a mesma porta, de repente, se foi a porta que você escolheu. Realiza os mesmos movimentos, Aí, dessa vez, gira para a esquerda, Faz o movimento ao contrário, tá? Então, faz o movimento ao contrário, mas volte para o mesmo lugar, voltado para a mesma porta que você escolheu ou qualquer outro objeto. Você deu uma volta completa? Se você saiu de um ponto e retornou à mesma posição, você estava numa posição e retornou à mesma posição, quer dizer, se tornou a ficar de frente para a porta, então você deu uma volta completa, certo? E agora tem os desenhos aqui para a gente analisar com a mesma situação. Observe a posição inicial, o começo, e a posição final das crianças e verifique quanto de uma volta que cada um girou. Então, olha aqui, a posição inicial desse grupo aqui, estão todos voltados para cá, certo? Aí, agora, o que aconteceu no final? Então, eles começaram a girar, eles fizeram um movimento, tá? E quando terminou esse movimento, olha o que aconteceu aqui, A menina que estava virada para frente, ela está virada agora para cá. Então, quem era o último aqui, ele passou a ser o primeiro aqui. Então, nesse caso aqui, teve uma volta completa? Não. Por que não teve uma volta completa? Porque se eles tivessem girado uma volta completa, essa menina retornaria para a mesma posição em que ela estava antes. Então, ela ia continuar girando aqui, e ficaria virada para cá. Então, a gente pode dizer que o que aconteceu aqui? Eles deram só meia volta, Foi só meia volta, por quê? Porque eles não completaram. Então, só aconteceu meia volta, não teve uma volta inteira. Agora aqui, número 2, posição inicial, todo mundo virado para frente. Aí, posição final. Na posição final, todos eles estavam virados para frente, para o lado. Então, olha aqui, eles estavam assim, então deu uma giradinha, e aí esse menino que estava, que a gente conseguia ver a frente do corpo dele, a gente consegue ver a lateral aqui. Então, o que aconteceu aqui? Eles deram o quê? 1/4 de volta, Nem chegou a ser a metade da volta, porque se fosse a metade da volta, ele estaria virado para o outro lado, a gente estaria vendo as costas dele, certo? Então, o que aconteceu? Ele deu 1/4 de volta, para estar com essa direção aqui. Então, foi 1/4. Ele teria que continuar girando, mais 1/4 para ir para lá, mais para cá, para poder conseguir fazer o retorno, e permanecer na mesma posição que ele estava antes. Próximo, 145, vamos lá. Agora eu tenho o que aqui? Vocês lembram dos ângulos que nós vimos lá atrás? Então, aqui a gente tem os relógios com a posição, pedindo para a gente colocar que ângulo que está sendo formado aqui, Com essa posição aqui, ângulo de quê? De 90 graus, quando é reto, Se é um ângulo de 180, quanto que é o ângulo? Então, para a gente relembrar essa questão do ângulo com o relógio, vamos lembrar lá o seguinte, a gente tem um relógio, certo? Quando se esse relógio pegar aqui, e fizer uma volta completa, aqui, mais 2, mais 1, 3, pronto. Fez 3 voltas aqui completas. Então, esse relógio está marcando 3 horas aqui, Ou 15 horas.
Aí, olha o que acontece. Ele forma aqui, ó, um ângulo de 90 graus. Por quê? O relógio todo, tá? A volta toda dele aqui é 360 graus, tá? Então, o total que eu tenho é 360 graus. Quando eu divido esse relógio, igual tá dividido aqui, ó, ele tá dividido em 4 pedaços, então cada pedaço desse aqui tem 90. E quando eu considero, se aqui tem 90, então cada pedacinho desse aqui, olha, tem 30. Então aqui eu não vou contar as horas do relógio, eu vou contar os graus do ângulo. Então aqui, ó, se eu volto aqui, aqui eu vou ter 30 graus, tá? Aí aqui eu vou ter o quê? Mais 30 graus. Então se o ponteiro estiver aqui, eu vou ter 60 graus, tá? Então isso eu tenho que prestar atenção para eu poder conseguir fazer. Aqui, ó, vou pôr um outro tipo de relógio aqui. Então olha aqui, ó, eu tenho aqui, ó, aqui 30, ó. 30 graus, 60 graus, 90 graus, tá? Aí vem mais 30, né? 120 graus, tá? Mais 30, 150 graus. Mais 30, 180 graus. Então, metade, 180 graus. Então, quando eu vou para cá, ó, mais 30, 210. Mais 30, 240. Mais 30 aqui, eu vou ter 270 graus, que me deu a volta toda, tá? E se eu tiver aqui, ó, mais 30, já 300, 330, 360, que é a volta completa, tá? Então, quando a gente olhar o posicionamento aí do relógio, a gente vai verificar o quê? Que se eu tiver nessa posição aqui ou nessa posição aqui, ó, eu vou ter aqui ângulo de 90 graus, tá? Vai formar um ângulo aqui de 90 graus, ó, 30 mais 30 mais 30. Tá? 90. Se eu tiver o ponteiro nessa posição aqui, eu vou ter 180, que é metade. Então, eu vou contando de 30 em 30, tá? Então, vamos lá na nossa atividade, então, para voltar. Quantos graus, então, que a gente vai colocar? Então, eu já falei que aqui é 30, né? Cada pedaço aqui, de cada 5 minutos aqui tem 30. Então, ó, 30 mais 30, 60, mais 30, 90, né? Então, aqui eu sei que vai ter o quê? 90 graus. Na hora de escrever aí, tá, gente? Presta atenção nessa questão de colocar os graus, tá? Colocar a bolinha lá para poder representar que é 90 graus, tá bom? Então, agora aqui, ó. Esse aqui também, né? Metade é fácil, mas aí eu posso contar, ó. 30, 60, 90, 120, 150, 180 graus. O próximo, eu vou contar. Olha aqui, ó. Tá aqui, ó, no 4. Né? Então, vamos ver quantos graus que tem esse ângulo, ó. 30, 60, 90, 120 graus. Vamos para esse aqui. Tá para cá, né? Então, eu vou contar aqui para ficar mais fácil, tá? Porque o ângulo que está sendo mostrado não é aqui, ó. Não é? Então, eu vou ter que contar essa parte grande aqui e não a parte de cá, tá? Porque aqui, ó, tá mostrando era aqui, tá bom? Então, agora eu vou contar aqui, ó, essa parte grande toda aqui, ó. Então, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240 graus. Ok? Então, é isso que vocês vão registrar aqui dentro. E vamos lendo lá. Com a cabeça parada, nós conseguimos ver em um ângulo de aproximadamente 180 graus, porque os nossos olhos não se movem, tá? Então, porque os nossos olhos se movem, desculpa, tá? Depois que eu li que eu prestei atenção. Então, porque os nossos olhos se movem. Então, o olho da gente, ele mexe, a gente consegue ver mais ou menos, né, 180 graus. Os olhos da coruja, eles são fixos. Eles não se movem, como os nossos, pois o ângulo de visão que a coruja tem não chega a 50, tá? Então, o olho da coruja é estático, não é como o nosso que se move. No entanto, a coruja consegue girar o pescoço, aproximadamente 270 graus que ela consegue girar o pescocinho dela, tá? Bem mais do que a gente consegue, que nós conseguimos girar o pescoço, mas a gente não consegue fazer isso tudo que ela faz, né? Presta atenção aí com o pescoço. Então, aí vem aqui, opinião sua. Em sua opinião, quantos graus que nós conseguimos girar o nosso pescoço, tá? O nosso pescoço, nós conseguimos girar ele aproximadamente só 180 graus, tá? Aproximadamente. Mais do que isso, a gente não consegue,
girar o pescoço, tá? Então é aproximado. Isso é sua opinião também, né? Sabendo que uma volta completa tem 360 e que a coruja gira 270 para cada um dos lados, em sua opinião, ela precisa deslocar o corpo para enxergar o que acontece à volta? Então preste atenção lá na coruja, né? Vamos supor que ela tá lá, aqui. Ela consegue girar 270 graus, isso tudo aqui, para cá. E ela consegue girar também a mesma coisa, os 270 graus ao contrário, para cá. Então ela gira tanto de um lado quanto do outro. Então, na sua opinião, né, a coruja vai precisar mexer o corpo para ela ver o que acontece à sua volta? Então, a opinião de vocês, ok? Terminado, fotografa e me envia. Abraço.